Esse trabalho foi realizado pelos graduandos Rodrigo Bender Contara Gomes e Rodrigo Mendes Macuco, e tem como tema a estimativa das emissões atmosféricas provenientes da combustão de cavaco de eucalipto em uma indústria têxtil. O processo produtivo do setor têxtil pode ser simplificado a partir das seguintes etapas: obtenção de fibras têxteis, que é composta por fiação, que pode ser descrita como a etapa de obtenção do fio a partir das fibras têxteis, utilizadas como matéria-prima, e preparação para a tecelagem, que é constituído principalmente pelos processos de urdição e engomagem. Lavanderia e confecção, que pode ser composta por beneficiamento e acabamento, que visa melhorar as características físico-químicas dos substratos, tendo processos e etapas variadas para cada um deles. E a tecelagem, que é onde são obtidos o tecido plano e a malha. Apesar de essa ser a descrição do processo produtivo global, cada uma dessas etapas é interdependente, ou seja, necessita do produto gerado na etapa anterior para ocorrer. Aqui temos duas etapas do processo de beneficiamento, onde ocorre queima de GLP e ou madeira para a produção de vapor, que são a chamuscagem e a secagem, onde são emitidos no ar gases de combustão e resíduos de substâncias químicas presentes no material têxtil, volatilizadas em alta temperatura, que são denominados compostos orgânicos voláteis. Nessa tabela, podemos ver os insumos da entrada e saída das caldeiras na geração de vapor, onde entra a queima de combustíveis, como GLP e madeira, e saem os poluentes material particulado, óxido de enxofre e óxido de nitrogênio. De acordo com a AP42, as emissões de poluentes atmosféricos para este tipo de combustível incluem óxido de nitrogênio, monóxido de carbono, óxido de enxofre, dióxido de carbono, compostos orgânicos voláteis e material particulado. Os óxidos de nitrogênio são um dos poluentes responsáveis pelas chuvas ácidas, redução da camada de ozônio e a formação do smog fotoquímico. Como há uma constante transformação de dióxido de nitrogênio para monóxido de nitrogênio e vice-versa, as taxas de emissão consideram ambos os compostos como NO2 na combustão. Monóxido de carbono é um gás inodoro e incolor e é gerado pela combustão incompleta de combustíveis. Sua maior fonte de emissão nas áreas urbanas são os veículos automotores. Dióxido de enxofre é um gás incolor com um odor forte. Ocorre como uma impureza gerada pela combustão e é o principal poluente causador das chuvas ácidas, que é ocasionado pela formação de ácido sulfúrico na atmosfera. Dióxido de carbono é um gás essencial para a vida no planeta, pois é fundamental na fotossíntese. É o gás mais emitido pelas indústrias no processo de combustão completa. Além disso, as mudanças no uso da terra, desmatamento e queimadas afetam os estoques dos reservatórios naturais de carbono e, simultaneamente, os sumidouros e os sequestradores de carbono. Podem ser definidos como compostos orgânicos voláteis quaisquer compostos de carbono, excluindo monóxido de carbono, dióxido de carbono, ácido carbônico, carbetos ou carbonatos metálicos e carbonato de amônio, que participam de reações fotoquímicas na atmosfera. Assim, estes compostos orgânicos voláteis biogênicos podem desempenhar um papel fundamental no controle da poluição fotoquímica em nível regional. Em geral, o material particulado é classificado de acordo com o diâmetro das partículas devido à relação existente entre diâmetro e possibilidade de penetração no trato respiratório. Essas partículas podem ser dos mais diversos materiais, como compostos químicos orgânicos, ácidos, sulfatos e nitratos, metais e até mesmo poeira. Quanto aos impactos à saúde humana e ao meio ambiente, a poluição atmosférica causa vários efeitos prejudiciais, diretos ou indiretos, sobre a saúde e o bem-estar humanos, sobre os animais e a vegetação, sobre os materiais e as construções e sobre a atmosfera, solos e os corpos d'água. O grau e a extensão desses efeitos dependem da escala de poluição, podendo ocorrer em nível local, regional e global. Em relação aos poluentes emitidos pela combustão de madeira, cada poluente causa um impacto diferente na saúde humana e no meio ambiente.
Em relação aos impactos causados por SO2, os efeitos à saúde podem ser citados o agravamento dos sintomas da asma e aumento de internações hospitalares decorrentes de problemas respiratórios. No ambiente, podem reagir com a água na atmosfera, formando a chuva ácida. Quanto aos impactos causados por NO2, em altas concentrações, pode levar ao aumento de internações hospitalares decorrente de problemas respiratórios, problemas pulmonares e agravamento à resposta das pessoas sensíveis a alérgenos. No ambiente, pode levar à formação do smog fotoquímico e chuvas ácidas. Estudos indicam que os efeitos do material particulado sobre a saúde incluem câncer respiratório, arteriosclerose, inflamação do pulmão, agravamento de sintomas de asma, aumento de internações hospitalares e podem levar à morte. O monóxido de carbono é um gás que tem alta afinidade com a hemoglobina no sangue, substituindo o oxigênio e reduzindo a alimentação deste ao cérebro, coração e para o resto do corpo durante o processo de respiração. Em baixa concentração, causa fadiga e dor no peito. Em alta concentração, pode levar à asfixia e morte. Os efeitos na saúde humana causados pelos compostos orgânicos voláteis são a irritação das mucosas, dos olhos, do nariz e das vias respiratórias em geral, e podem causar crises asmáticas, e ainda são compostos carcinogênicos potenciais. Dióxido de carbono em alta concentração leva à poluição do ar, chuva ácida, possível desequilíbrio do efeito estufa. E a convivência do ser humano com a poluição de CO2 implica no aparecimento de doenças respiratórias e cardiovasculares, principalmente em idosos, crianças e pessoas com problemas respiratórios. O método que a gente utilizou para estimar a emissão de poluentes atmosféricos foi o método da P42. A P42 nada mais é que uma base de dados que compila alguns dados de fatores de emissão para nos ajudar na hora de calcular a emissão do poluente desejado. Esses dados foram obtidos experimentalmente através de algumas indústrias do ramo e estão separados por categorias. A seção que a gente utilizou para fazer o nosso trabalho foi a 1.6, que é a combustão de resíduos de madeira em caldeiras. Esses resíduos podem ser cascas, pedaços ou galhos. Aqui a gente pode ver uma tabela que lista os poluentes que são emitidos a partir da queima de tal material, a classificação que indica a confiabilidade de cada fator de emissão, com seu respectivo fator de emissão, aqui expresso em libras por milhões de BTU. Aqui se encontra a fórmula que a gente utilizou para fazer as estimativas. A emissão é igual à taxa de atividade multiplicada pelo fator de emissão multiplicada pelo ER, que é a eficiência de redução de emissão total, caso haja algum equipamento de controle, que não é no nosso caso estudado. Então a gente esqueceu essa parte da fórmula e utilizou apenas a taxa de atividade multiplicada pelo fator de emissão. Iniciando agora os cálculos, temos que definir o valor da taxa de atividade. Temos que o volume mensal gasto de combustível para manter as caldeiras funcionando é de 320 metros cúbicos de cavaco de eucalipto. Temos que a densidade de tal material é 625 kg metro cúbico. Efetuando as devidas contas, a gente chega num consumo diário de combustível de 10 toneladas. Essa vai ser a nossa taxa de atividade. Antes de entrar na fórmula, precisamos converter o fator de emissão de libras por milhões de BTU para libra por tonelada. Segundo a P42, devemos multiplicar o fator de emissão, que nesse caso é 0,40, por 2.000 e multiplicar pelo máximo valor de aquecimento do combustível. Nosso caso é 4.302. Chegamos na correção do fator, que é 3,44 libras por tonelada. Aplicando então o fator na fórmula e multiplicando pela taxa de atividade, convertendo de libras para quilogramas, temos que a emissão de material particulado é 15,49 kg. Após efetuar todas as contas, chegamos nessa tabela de resultados, que contém os poluentes
e a emissão em quilograma por dia. Os poluentes são materiais de particulado, óxidos de nitrogênio, dióxido de enxofre, monóxido de carbono, compostos orgânicos totais, compostos orgânicos voláteis, óxido nitroso e dióxido de carbono. Para comparar nossos resultados de emissões, devemos convertê-los para miligramas por metro cúbico, pois é assim que se encontram nossas legislações. Então, usamos a fórmula taxa igual a vazão vezes a concentração. Temos uma taxa de, fazendo exemplo para o material particulado, uma taxa de 15,49 kg por dia, considerando um dia de 8 horas e uma vazão de 1.000 metros cúbicos por hora. Chegamos na concentração de 193,5 mg por metro cúbico. Efetuando as contas, chegamos nessa tabela que expressa os poluentes e as concentrações em miligramas por metro cúbico. Aqui temos as legislações utilizadas para comparar os valores obtidos, CONAMA 382 e SEMA 016. Entre os poluentes, elas ditam os limites para material particulado, óxidos de nitrogênio e monóxido de carbono. Entramos na tabela então com potência térmica nominal. O modelo de caldeira utilizado tem aproximadamente 5 MW. Então podemos concluir que nenhum dos valores obtidos ultrapassam os limites estabelecidos pelas resoluções. Para estimar a dispersão dos poluentes a partir da fonte, utilizou-se o modelo AirScreen. É um programa que possui uma interface bem simples, onde colocam-se os dados de entrada e o output é a distância e a concentração. A partir dos dados analisados no Excel, gerou-se gráficos com alturas de chaminé de 40, 20 e 10 metros. Esses gráficos então foram comparados com os limites de padrões estabelecidos pelo CONAMA 0390. Aqui se encontra a dispersão de materiais particulados totais nas chaminés de 10, 20 metros e 40. Percebe-se que a chaminé de 10 já é suficiente e não ultrapassa o limite do CONAMA. Óxidos de nitrogênio também não foram ultrapassados pela chaminé de 10 metros, lembrando que a concentração se dá em microgramas por metro cúbico. Os óxidos de enxofre tiveram também uma geração bem baixa comparados com o CONAMA. E a chaminé de 10 metros, a chaminé de 10, 20 e 40 é capaz de dispersar normalmente. Por fim, o monóxido de carbono teve uma concentração bem baixa comparada ao CONAMA e todas as chaminés dispersam normalmente. Em virtude dos dados analisados anteriormente, escolheu-se a chaminé de 10 metros, por se encontrar nos limites dos padrões estabelecidos pelo CONAMA. Chegou-se à conclusão também que a vazão dos passos anteriores pode ter sido subestimada, por isso gerou uma carga menor de poluentes e por isso essa altura pequena de chaminé. E foram analisados também apenas os poluentes contidos no CONAMA 0390. Então, para concluir, como falado anteriormente, as emissões estão de acordo com os padrões das legislações. Detectamos também algumas falhas, pois a queima da madeira, a combustão da madeira emite muitos outros poluentes que não são descritos nas resoluções do CONAMA e da SEMA. E o grupo também teve bastante dificuldade em obtenção de dados e em conversão de valores.